questões 4, 5 e 6, tá bom? Então vamos lá para o texto. Em uma das atividades em conjunto das disciplinas de Biologia e Artes, os alunos do Colégio Ideal construíram uma maquete que representa uma estrutura em dupla hélice do DNA. Cada grupo de alunos recebeu um kit com materiais que foram usados na confecção dos seus modelos. As quantidades disponíveis de cada item estão expressas na figura. Para a construção desse modelo, os círculos vermelhos, verdes, azuis, amarelas e cinzas representam nucleotídeos com bases nitrogenadas do tipo citosina, guanina, adenina, timina e uracila, respectivamente. Da mesma maneira, as ligações de hidrogênio são representadas pelas varetas mais finas e as ligações fosfodiéster pelas mais grossas. Então, eu já deixei marcado aqui a coloração, né, de cada uma das bases nitrogenadas e vou deixar uma imagem aqui do lado para a gente ter a noção da quantidade de cada uma delas. As barrinhas, né, mais grossas são as ligações fosfodiéster e as mais finas representando as pontes de hidrogênio, beleza? Sabendo que na fabricação desse modelo só poderiam ser usados 100 círculos e que todos os de cor verde foram utilizados, julgue os itens a seguir. Então, antes de seguir para os itens, vamos dar uma interpretada nesse enunciado. Então, ele diz que nós temos 100 círculos, esses círculos representam as bases nitrogenadas. Então, a gente tem um modelo para ser elaborado, esse modelo só pode ter 100 círculos. Ele diz que utilizou todos os verdes representam as guaninas, e as guaninas, sumiu tudo. E as guaninas estão presentes aqui em 30. Então, a gente tem 30 guaninas para serem utilizadas. Lembrando lá de pareamento, sempre que eu falo de guanina, ela vai se parear com citosina. E aí sobra adenina e timina, que também se pareiam. Então, se a gente está utilizando 30 guaninas, consequentemente, a gente precisa utilizar 30 citosinas. A gente já usou 60, eram 100, então sobram 40 para a gente utilizar. Tem que dividir ali entre adenina e timina. Então, separa ali 20 para adenina e 20 para timina. Beleza? Então, aqui a gente já tem 100 bases nitrogenadas sendo utilizadas e aí as medidas corretas para cada base nitrogenada, ok? Bora lá, item 4. Para a construção desse modelo, foram utilizados 30 círculos vermelhos, 15 amarelos, 15 verdes e 10 cinzas. Então, isso mostra uma informação completamente diferente do que a gente viu que esse modelo deveria ter. Então, esse item está errado. Outro motivo para esse item estar errado é que ele cita aqui o uso de 10 bases cinza, que são uracila. E essa uracila só pode ser utilizada em RNA. Então, esse item, por mais este motivo, está errado. Beleza? Item 5. Após a construção desse modelo, sobraram 70 varetas finas e apenas 2 varetas grossas. Então, agora a gente está falando de pontes de hidrogênio e de ligações fosfodiéster. Começando pelas pontes de hidrogênio, a gente tem aqui, pela imagem a gente vê que são utilizadas 200 pontes de hidrogênio. São utilizadas não, porque ele tem disponível, né? Ela não tem disponível para criar um modelo. 200 pontos de hidrogênio. Agora, quantos ele vai utilizar? Quando a gente fala em parear guanina com citosina, é importante a gente lembrar que são utilizadas 3 pontos de hidrogênio aqui. Então, se a gente tem que utilizar 3 pontos de hidrogênio para conectar citosina com guanina, a gente tem que multiplicar a quantidade de vezes que a gente tem que conectar citosina com guanina vezes 3, porque cada conexão vai depender de 3 conexões de pontos de hidrogênio, beleza? Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 3 vezes a quantidade de conexões que eu preciso fazer. Então, eu tenho que conectar citosina com guanina. E nessa conexão, eu preciso fazer 3 pontos de hidrogênio. Então, em cada conexão, eu tenho que multiplicar elas por 3. Beleza? Então, 3 vezes 30. Isso me gera um resultado aí de 90 pontos de hidrogênio para fazer essas conexões. E aí, agora a gente faz o cálculo de adenina com timina. Nesse caso, adenina com timina, eu sempre utilizo 2 pontos de hidrogênio. Então, eu preciso conectar 2 vezes 20. Então, eu tenho que pegar aqui, 2 vezes 20
para me gerar um resultado de 40. E aí, o que eu faço? Eu somo essas pontos de hidrogênio que eu tive aqui com guanina e citosina com essas de adenina e timina. Então, no total, eu vou utilizar 130 pontos de hidrogênio. Se ele disse que eu tenho 200, é só eu subtrair esse 200 por 130, me gerando um resultado de 70 pontos de hidrogênio restantes. Tá bom? Então, 70 varetinhas finas vão sobrar. Então, por esse motivo, essa alternativa está correta. Até agora. Agora a gente tem que ver a situação das varetas grossas. Quando eu falo das varetas grossas, ele me diz que eu tenho disponível 100. E agora a gente vai e analisa como seria esse cálculo. Então, agora vamos fazer o cálculo de ligações fosfodiéster. Tendo 100 disponíveis, beleza? Agora observe o seguinte. Sempre que eu falo das ligações fosfodiéster, eu tenho que lembrar o seguinte. Estamos falando de DNA, então eu tenho duas fitas conectadas, e aí precisa haver a conexão entre os nucleotídeos. Então a gente já viu ali a ponte de hidrogênio, que é a conexão entre as bases nitrogenadas, que é uma conexão que acontece no meio, ela acontece aqui. E aí agora eu preciso ver as conexões que acontecem na lateral externa dessa fita de DNA, que seriam essas extremidades aqui, beleza? Observa que, seguindo no sentido 3 linhas, 5 linhas, a partir ali do 3 linhas ele vai construindo, vai juntando e juntando cada vez mais nucleotídeos, mas na extremidade 5 linhas, nessa extremidade aqui, 5 linhas, que é o final, não tem mais nucleotídeo para ele se conectar. Então, eu vou tendo o fosfodiéster acontecendo ali, mas nesse final, na ponta 5 linhas, não vai acontecer. Então, esse fosfato, ele fica livre. Tá bom? A mesma coisa acontece na fita complementar. Então, do outro lado é o inverso, né? Elas são antiparalelas. Então, eu vou ter aqui em cima, nesse caso, a ponta 5 linhas. E aí, a gente observou que esse fosfato aqui ele também está livre. Ou seja, se eu tenho 50 lá, que a gente viu que usou 100, certo? Então, eu usei 50 aqui e 50 aqui, cada uma das laterais cada uma das fitas, né, do DNA. Então, se eu tenho 50 de um lado e 50 do outro, seriam 100 ligações fosfodiéster? Não. Por quê? Porque seriam essas 100 menos essas duas extremidades, 5 linhas, que não fazem a conexão fosfodiéster. Beleza? Então, é 100 menos 2. Me gerando um resultado de 98 ligações fosfodiéster acontecendo. Beleza? Então, aqui a gente tem um item correto também. Item 6. Foram produzidas duas cadeias de 50 círculos cada na construção desse modelo. Então, é o que a gente viu ali durante a questão inteirinha. Então, ele diz aqui, ó, precisa nem olhar o cálculo. Se a gente está falando de DNA, metade está em uma fita e outra metade está na outra. Então, item correto também. Beleza?